Obrigada, Senhor Jesus. Nudo. Irmã Neymar vai cantar o hino. Som. E. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui hoje porque um dia o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Enfrentou a cruz que era minha, enfrentou a cruz que era sua e morreu por cada um de nós. Ressuscitou por cada um de nós, por amor a Ele mesmo e por amor a nós. Por isso estamos aqui, queridos. A Ele, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou secou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi em protesto ao crime, ao autor da criação. Mostraram ter mais sentimento, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Amém. Pastor Neilton. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus é muito bom. Tem sido muito bom para conosco, para com essa congregação. Glória a Deus.
Glória a Deus. Semana passada nós estudamos sobre o coração, não foi isso? O que é o coração? E é que eu não sei onde está meu celular, podia estar apoiado no menino, irmãos. Glória a Deus. E nós vimos que o coração é todo o nosso ser, o nosso entendimento, o nosso ânimo para as coisas, a nossa força. Nós aplicamos nossa sabedoria, aplicamos nosso intento, nosso amor, o que nos dá o ímpeto de executar as coisas. Hoje nós vamos dar continuidade, mas só que não ao mesmo tema. Nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Revelação de Deus ao homem. Vamos falar sobre a revelação de Deus ao homem comum, ao homem carnal. Vamos até ir um pouquinho mais pesado. Glória a Deus. Essa semana eu tive uma notícia muito... Uma notícia triste. Achei uma coisa ridícula que vem acontecendo no lugar aí. Eu fiquei muito triste, que eu conheço as pessoas envolvidas. Só um minutinho. Mas é isso aí, nós vamos, durante a pregação, nós vamos tocando em certos assuntos. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Salmo 19, de 1 a 6. Salmo 19, versículo de 1 a 6. Fica de pé em reverência à palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nos auxilia, Pai amado, em Tua palavra, Senhor bendito, que é a verdade. Senhor, nos faz caminhar, ó Pai amado, na Tua sabedoria, no Teu entendimento. Dá-nos, ó Pai amado, o favor, ó Pai amado, a Deus amado, o dom, ó Pai amado, o privilégio, ó Pai, de escutarmos a Tua voz, ó Pai. Nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Já é um tema muito batido entre nós, mas agora nós vamos dar uma pincelada geral, mas já mais profunda sobre isso. A partir então de que nós já sabemos o que é o coração, a definição de coração. Definição que nós estudamos semana passada e agora vamos aplicar em algumas coisas. Verso 19, no capítulo Salmo 19, verso 1 a 6, nos mostra, o salmista tece para nós um texto em que Deus se revela à humanidade pela sua criação. Começando, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lindo. Agora eu pergunto para vocês, Deus então se revela, se manifesta para toda a humanidade, não é isso? O texto que nós estamos aqui lendo é isso, se manifesta por toda a humanidade, para toda a criação. Essa revelação, então, é uma revelação em que nenhum homem se torna indesculpável. Todas as culturas elegem para si um Deus, cria-se uma doutrina, cria-se uma religião, baseado, se nós formos passear pela história, nós vamos ver as religiões baseadas no Sol, o Deus Sol. Tanto maias, astecas, incas, vamos nos egípcios, vamos nos caldeus, vamos começar a olhar as culturas, até mesmo os índios brasileiros. Como é que chamava a lua? Jaci, não é? Jaci. E o sol? Coraci? Guaraci. Guaraci, o sol e
jacia a lua. Então nós vamos ver uma definição até de personagens do sol e lua. Nós vamos ver então que o homem, desde a sua ignorância, desde a sua falta de conhecimento, ele reconhece a existência de um Deus. Existência é essa que é dada, então eles criam agora um nome, eles dão nomes para Deus, para uma divindade, e aí começa uma religião, começa a cultuar uma religião. Isso é revelação de Deus ao homem. Nós vamos ver mais na frente algumas coisas que implicam isso. Sem linguagem nem fala, verso 3, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Voz de quem? Palavras de quem que ouve a extensão do mundo? Palavras de Deus. Palavras de que existe um Deus, de que há algo acima do homem. Né? Agora eles descobriram, a semana passada, vestígios de carbono 14 em ossos de dinossauros. Então, a Terra cai da sua idade de não sei quantos milhões de anos, cai para menos de 10 mil anos. Porque o carbono 14 ele some com 10 mil anos em qualquer material. Então, se achou esse carbono 14 no osso dos dinossauros, então traz a idade da Terra agora para 10 mil anos e vão se aproximando da verdade bíblica. Né? Não tem como negar, então, as verdades bíblicas. E eu li esse texto, essa reportagem, eles falavam que não, que é impossível que há 10 mil anos atrás tivesse dinossauros, mas aí a prova científica deles, que eles têm, está depondo contra eles, né? Depõe contra a ciência e depõe a favor da Bíblia. Encurta-se, então, a história da Terra. Tendo, então, a história da Terra sendo curta, como nós conhecemos, cerca de 6, 7 mil anos, né? A Terra tendo história curta, não levando em conta o tempo da criação, que pode ter levado dias ou milênios, não levando em conta o tempo da criação, isso para nós é um mistério, e como o mistério permanecerá até sermos revelados na glória, então vamos encurtar para 7 mil anos. Durante 7 mil anos viveram e morreram bilhões de pessoas na Terra. Dessas bilhões de pessoas, quase todas tinham certeza, a maioria, em sua esmagadora maioria, tinha certeza da existência de Deus, existência de uma divindade. Mas esses bilhões de pessoas que viveram na Terra e morreram, quantas foram salvas? Quantos chegaram ao pleno conhecimento de Deus? O mínimo de pessoas chegaram ao pleno conhecimento de Deus. Hoje, nos 7 bilhões de pessoas existentes no mundo, não é muita gente que conhece a Deus. Não é um exagero de pessoas que conhecem a Deus. São poucas pessoas que conhecem a Deus. Trazendo isso para o comportamento humano, para a necessidade do conhecimento de Deus para o bom comportamento humano, nós nos aproximaríamos de várias pessoas, então, bilhões de pessoas que conhecem a Deus. Mas quando nós passamos o filtro da qualidade, o filtro da necessidade de conhecer a Cristo e seguir a Cristo, ter um novo nascimento, esse número é reduzido drasticamente. Apesar de termos um número expressivo de religiosos, um número expressivo de cristãos, apesar de termos um número muito grande de cristãos, mas na verdade não são cristãos, na verdade eles são conhecedores de um Deus, assim como os pagãos conhecem. São conhecedores de Deus como os pagãos conhecem, assim, são tementes a Deus igual os pagãos são tementes a Deus. Como posso afirmar isso? Pela qualidade, pela disposição do coração de fazer a obra de Deus. Disposição do coração de entender a Deus, disposição do coração de seguir a Deus, disposição do coração que demonstra um novo nascimento. Não são todos cristãos que nós conhecemos que demonstram um novo nascimento. Não são todos cristãos que você conhece que demonstram que são novos nascidos. Não são todos cristãos que você conhece que podem ser chamados de filhos de Deus em sua essência primordial de João capítulo 1. Aos que dele ele receberam, ao que receberam foram deles o direito de ser feitos filhos de Deus. Como pode-se afirmar isso? Qual é o parâmetro que nós podemos afirmar isso? O coração, a impetuosidade do homem, a força do homem em aplicar em si mesmo, primeiro em si, primeiro nele mesmo, a graça e as leis de Deus em si primeiro, para depois ensinar aos outros, para depois querer comandar aos outros, depois querer aplicar aquilo nos outros. O primeiro sinal de novo nascimento é esse. Aplica-se em si, para depois aplicar aos outros. Porque tem-se então agora o conhecimento da responsabilidade humana.
não sobre a sua salvação, mas a responsabilidade humana de ouvir a palavra de Deus. Responsabilidade humana essa gerida pelo próprio Espírito Santo. O que nos faz agora uma introspecção em nós mesmos, de virarmos para nós e, como diz Paulo, nos examinarmos para ver se ainda permanecemos na fé. Uma exteriorização de dons, exteriorização de sentimentos, exteriorização de práticas, não demonstram novo nascimento por necessário. Essa semana eu fiquei abismado de saber que uma pessoa que eu conheço, que se diz profeta de Deus, uma mulher de 40 anos adulterava com um menino de 20. E está tudo bem. Está tudo bem. Tudo ótimo. Só porque ela profetiza, entre aspas. Não pode se falar dessa ungida. Eu fiquei um tanto assaz injuriado. Um tanto assaz injuriado, e você fica naquele negócio, tomara que cruze o meu caminho. Você fica injuriado com isso. Injuriado porque é uma pessoa que estende os seus tentáculos dentro da casa dos outros, dentro da família dos outros. Eu fico triste com isso. E eu fico perguntando, que novo nascimento é esse que essa pessoa tanto pregou em que ela mesma não vive? Em que ela mesma não executa? Em que ela mesma não faz? Ela não se aplica nela primeiro. Vamos mais. Então eu tenho uma revelação geral de Deus para toda a humanidade e uma revelação para a salvação. Revelação específica para a salvação, onde Deus se revela ao homem para salvá-lo. A manifestação de Deus pelos céus, pela sua obra, a manifestação de Deus pela grande obra da criação, não é para salvar o homem, mas para gerir a humanidade, para colocar a humanidade no seu lugar, dentro de uma, não vou usar a palavra jaula, mas retendo a humanidade, dentro de um temor, um certo teor de temor, de uma coisa grandiosa. Quem aqui já foi no zoológico? Quem já foi no zoológico? Quem já viu uma onça pintada, aquela onça bonita, linda, não é? Agora imagina você encarar uma no meio da mata. Uma vez, nossa, já encarou? Já? Matou? No tiro ou na faca? Ah, então não está corado, não, tem que ser na faca. Contou a piada para ela, morreu. Hã? Tinha que matar na faca, não, na gilete de barbear. Aí sim. Mas uma vez há muito tempo, eu estava andando no mato, uma vez, eu, os meus colegas meus caçando, e vi uma pegada de onça. Um lugar mais perto que nós fomos parar dentro de casa. Eu estava caçando e espingarda nas costas. Vimos pegada de onça fresquinha. Falamos, vamos embora agora. Vamos vazar agora. E ó, corremos mesmo. Eu ser comida de onça? Maneira nenhuma. Então, por quê? Por causa do tamanho da onça, nós a respeitamos. Quem já viu um elefante de perto? No zoológico. É muito grande, muito bonito, né? Quem já viu uma baleia azul de perto? Não tive oportunidade ainda, né? Mas eu espero cavalgar uma baleia azul na glória do milênio. Eu espero cavalgar uma baleia azul, né, no Pacífico, né? Quero ir no Pacífico, né? Uma baleia azul e falar com assim, Mia boi. Então, vamos lá, né? Então, o tamanho da coisa traz respeito. O tamanho do ser traz respeito. O tamanho da criação de Deus traz respeito. Mas respeito que não é um respeito que é ponderável para o homem. Porque o homem desrespeita a Deus, apesar do seu tamanho. Apesar do tamanho da sua criação. Ele desrespeita a criação tranquilamente. Esse temor ele é esquecido rapidinho. Ele é julgado por terra com apenas meia dúzia de pensamentos. Esse temor ele é julgado para escanteio. Esse temor é colocado de lado, porque agora eu quero que as pessoas me temam, façam a minha vontade. Então o homem rapidinho esquece o temor de Deus. Os grandes ditadores, eles não se acovardam diante do tamanho da nação que eles dominam. Não se acovardam diante do tamanho do povo que eles dominam. Não se acovardam, porque está a favor deles as forças armadas, que segundo eles pensam, é uma força maior que a população. Mas quando eles são depostos, né? E são fuzilados sumariamente como
Constantino Ceausescu, é Constantino? Ceausescu. Ceausescu e a mulher dele, Nicolai, foram julgados e executados em questão de meia hora. Né? O povo que os amava viu eles sendo fuzilados. Né? Mussolini foi pisoteado em praça pública. Mussolini, aquele grande, né, é o Duce de Itália, foi pego pela população e foi pisoteado em praça pública. Então ele vê que o tamanho da sua nação se volta contra ele, mas eles não pensam assim com Deus. Não conseguem imaginar Deus como, vou usar a palavra, o grande ditador dos céus, o grande ditador que tem poder sobre a vida deles, que eles estão rebeldes contra esse ditador, e que cedo ou tarde esse ditador irá capturá-los, julgá-los e colocá-los em cadeias eternas. Eles não percebem isso, não querem perceber isso. As nuvens, as formações das nuvens não são suficientes para os converterem. O tamanho dos mamíferos não é suficiente para convertê-los. A potência de uma víbora, mortal de uma víbora, não é suficiente para convertê-los. Apenas, quando se estuda, fala, tem alguém por trás disso. Os planetas, os grandes planetas, estrelas, que os cientistas estudam, não é suficiente para convertê-los. Se esse Salmo 19, se ele fosse eficaz em sua conversão, eficaz no seu poder transformador, ele, então, todo cientista que observasse uma estrela se converteria pelo tamanho da criação. Mas o Salmo 19 fala apenas da manifestação que Deus manifesta aos homens para a sua condenação, para a condenação do homem. Porque os sinais estão explícitos e eles não se convertem, eles não se submetem a Deus. Então, na verdade, o Salmo 19, ao contrário do que se fala por aí, que fala que Deus está manifestando a salvação, não, Salmo 19, e Deus está manifestando a condenação ao homem, tornando-os indesculpáveis, tornando-os agora seres que contemplam as obras, mas não querem saber do Criador. Vem a assinatura de Deus no menor dos vírus, na menor das bactérias e na maior estrela, e não reconhecem o Senhor. Vem a composição o mesmo composto na bactéria e na estrela, que são átomos, mas não se convertem. É a assinatura de Deus. Vem a assinatura do DNA no homem, mas não se convertem. Vem tudo, conseguem ver uma linhagem, que toda a humanidade veio de um casal, mas não se convertem. Vêm povos separados geograficamente, mas com o mesmo código de DNA, sinalizando que eles tiveram uma mesma origem, origem numa mesma família, mas não se convertem. Vêm povos inimigos, como os árabes e israelenses, partindo do mesmo cepo de DNA, mas não se convertem assim. De uma mesma família, que era Abraão, Sara e Agar, mas não se convertem. Vem que tudo parte, como a Bíblia fala, que de Abraão veio Ismael, e veio também Israel, Isaac, mas não se convertem. Não se convertem. Vem os dois povos com o mesmo pai, que é citado na Bíblia, explicado na Bíblia, mas eles negam a existência bíblica, a veracidade bíblica. Então os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento a obra de suas mãos, e farei um adendo, e a ira de Deus que se abate sobre os homens. Romanos 1:18, então vamos cair lá. Isso mesmo, Romanos 1:18. A ira é manifesta. A revelação sobre os atributos de Deus vem através das coisas criadas. Vamos ver quais atributos são manifestos, quais as características de Deus que são manifestos mediante a sua revelação através da sua obra. Salmo 8 manifesta a glória de Deus, nos mostra que a criação mostra a glória de Deus. Procura para mim, Sara, Eta Karinai, escreve Eta Karinai. Eu sou fã dessa formação. Essa formação é linda. Vocês vão ver uma das coisas mais bonitas que tem no universo. Eta Karina, né? Eta Karina, mas escreve Eta Karinai. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus.
Da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Isso é imenso, essa formação aí. Tem uma foto melhorzinha do lado, mostrando só o gás. Essa da NASA. Procura Eta Carinae Hubble, Hubble. Eu gosto muito de astronomia, né? Só porque eles não miam, né? Que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o te visites. Olha que bonito. Isso são gases. Isso aqui são duas estrelas que se juntaram e formou isso aqui. Isso é imenso. Isso não tem tamanho para me imaginar na cabeça. Não tem tamanho para imaginar. Isso é lindo. Muito lindo. Tem uma outra que queria também. Deixa. Procura depois berço de estrelas. Berço de estrelas. Aí, ó. O berço de estrelas. Não consigo ler aqui. O que está escrito aqui? Buraco? Está vendo? Quando ele fala aqui, o Salmo 8, quando vejo os teus céus, obra os teus dedos, a lua e as estrelas. E eles não tinham acesso a isso não, hein? Eles viam as estrelas só com um pontinho. Só com um pontinho. O máximo que eles viam era a estrela da manhã, que é a planeta Vênus, uma estrela maior, e achavam, olha, que lindo que Deus fez. Se tivesse essa visão que nós temos hoje, das coisas grandiosas. Então ele fala, o Senhor colocou coisas maravilhosas, e hoje nós vemos coisas grandiosas, muito mais grandiosas. Aí ele pergunta, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Diante das construções suas, Senhor. Olha que lindo aqui, ó. Esqueci o berço de estrela. Isso, olha isso aqui. Aqui nascem as estrelas. Aqui nascem estrelas aqui. Então olha, se Deus que fez isso aqui, quem somos nós para que Ele se lembre de nós? Diante do tamanho da criação, de uma estrela, quem somos nós para que Ele se incomode conosco? Para que Ele envie Cristo para nos salvar? Põe essa aqui. Para que Ele venha nos salvar. Para que Ele venha nos resgatar. Olha cada coisa maravilhosa. Isso aqui, meu amigo. Eu vou comparar o que com isso em mim? Meus intestinos? Minhas tripas? Eu não tenho nada parecido com isso. Mas eu sou obra da criação de Deus, das mãos dEle. Esse aqui Ele fez com o poder da sua boca. Mas eu fui formado pelas suas mãos. O Salmo fala que o Senhor me entreteceu, me teceu com as mãos dEle. Eu sou um tapete de Deus. Ele colocou as mãos para me formar. Agora isso aqui foi criado mediante a palavra. Haja luz e houve luz. Então eu sou muito mais caro, muito mais precioso do que isso. Mas aí o Salmo fala, quem é o homem para que o Senhor lembre dele? Mas, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e honra o coroaste. A coroa da criação não são as estrelas, não são as constelações, não é a Via Láctea. A coroa da criação é o homem. O homem é a coroa da criação. Um pouco menor do que os anjos. Somos mortais. Pouco menor do que anjos. Anjos podem ser superiores a nós em alguns aspectos, mas nós temos essa porcaria da inteligência e autonomia que nos faz tanto mal à humanidade. Vamos mais. Apesar de que os anjos têm também, né, porque se rebelaram só para o mal. Por quê? Mente corrompida. Então, a glória de Deus é manifesta na criação. Salmo 29, 4. Salmo 29, 4. O que mais é manifesto? O poder e majestade de Deus é manifesto em sua criação. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Vamos dar um exemplo de cedro quebrado? Procura para mim, explosão na Rússia. Explosão na Sibéria, na Rússia. Cratera na Sibéria. Vamos lá. Uma coisa inexplicável. A voz do Senhor quebra os... Quem já aqui já teve a função de derrubar uma árvore? Cortar a árvore no machado, botar lá as cordas para jogar no chão. É difícil.
lá na rua Saquarema, quando cortaram aquelas árvores para fazer a mansão da Bruna, vocês lembram? E eu lembro, eu fiquei na rua olhando, eles amarraram corda para derrubar aqueles eucalipto na maior altura. Aqui, essa aqui, ó. Isso aqui foi um evento na Rússia, Tunguska, isso aqui deve ver, Tunguska, em que houve uma explosão, sem querer para quê, e devastou uma floresta e deitou as árvores tudo num sentido só. Isso aqui não sei quantos campos de futebol. Procura só essa palavra aqui, Tunguska. Não tem explicação até hoje. O que aconteceu? Não, Tunguska, porque esse tanque chama Tunguska. É uma coisa sem explicação. Uns falam que é Tesla, que fez um teste. Nikola Tesla. Isso aqui foi invenção dele, o Nikola Tesla. Fala que é um teste que ele fez, mas é uma coisa sem explicação, onde deitaram-se árvores. E foi uma coisa horrorosa. Olha que coisa linda, que coisa assim, que poder maravilhoso. Só que a palavra de Deus fala que a voz do Senhor deita os cedros do Líbano. Então, muito mais do que isso, muito mais do que uma explosão inexplicável, a voz do Senhor deita esses eucaliptos da Manasman tudo, se Ele quiser, só com a sua voz. Despedaça os cérebros, quebra os cérebros do Líbano, despedaça os cérebros do Líbano, né, mãe? Cérebros do Líbano. O cedro é uma madeira muito dura. Eu já trabalhei em marcenaria. Cedro é uma madeira nobre, é uma madeira, tanto é que quase não acha hoje em dia cedro e mogno, quase não acha hoje, né? Eu lembro quando a gente cortava o cedro, a boca ficava amarga. Por causa da serragem, a boca nossa ficava amarga, ficava cuspindo toda hora. Porque só de você passar aí na serra, sua boca amarga. Então vamos lá. E não dá cupim. É igual mogno, madeira de lei. Não dá cupim. Então, a glória de Deus, o poder e a majestade dele é manifestado nas obras. Salmo 93, 1. Vai manifestar a soberania e o poder. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Mostra o que é isso aí? A soberania de Deus. Porque fala de uma coisa criada. O mundo está firmado e não poderá vacilar. Quem sustenta esse mundo? O universo, o poder de Deus. A criação manifesta a soberania de Deus em sua maneira que a vontade dele se faz todo dia, e ainda que haja interferência humana, a vontade dele se faz. Hoje, se nós percorremos os cemitérios de Belo Horizonte, em todos os velórios que estão acontecendo agora, vamos ver a soberania de Deus. Nós vamos ouvir histórias de pessoas que passaram uma semana saudável, de pessoas que hoje de manhã acordaram, mas não venceram um dia, pessoas que não tinham nenhum vestígio de enfermidade nenhuma, estão descendo a sepultura amanhã de manhã, estão sendo velados agora. E se você conversar com cada um que está ali no velório, eles vão falar o quê? Deus quis assim. Eles compreendem a soberania de Deus, compreendem que foi Deus quem fez isso, mas não se convertem, não se dobram. O homem não se dobra nem na contemplação do seu semelhante. Ele não se dobra a Deus. Ele não reconhece de que ele vai se encontrar com Deus, como aquele que ele está velando se encontrou com Deus. Ele não se convence de que ele vai se encontrar com Deus. Ele pode ter aquele choro de 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Pode ter aquela mesma sensação, que agora tudo vai mudar. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. Esse sentimento, agora eu vou mudar. Vou parar de beber, primeira coisa, vou parar de tomar as cachaça. Vou parar de fazer isso, aquilo. Mas nenhum fala, ou fala assim, vou procurar uma igreja. Mas nenhum fala, eu vou ver se eu consigo encontrar a face de Deus. Você não vê ninguém falando. Vou ver se eu consigo andar com Deus. O máximo, mais perto que chega da religião é, eu vou ver se agora eu vou para a igreja, se eu volto para a igreja, se eu procuro uma igreja. Deus não, porque a solução está
em regras estabelecidas para o seu coração, para o seu comportamento, que nós vimos semana passada, que não produz conversão, apenas se doma com um cavalo bravo o coração do homem. O coração fica domado, mas não fica convertido. Como um cavalo bravo, ele é amansado debaixo de cieba. Alguém conhece cieba aí? Uma vara grande, fina, que bate e faz um vergão horroroso. Tem até um ganchinho na ponta, ou senão um chicote mesmo, em que se bate no cavalo para amansá-lo. Ele é amansado na base da porretada. Aliás, para se amansar burro, usa-se um pau chamado massa-burro, que era mansa burro e acabou virando massa-burro, para amassar o burro. Não apenas amansar, mas para amassar, que é mais grosso que um cabo de vassoura, e bate na cara do burro. Quando ele pula, bate na cara, para ele aprender quem manda. A religião faz isso. Ele amassa o camarada, amassa o coração dele, mas não converte, não transforma. O burro não é convertido, o burro é amansado. O burro não se torna uma criatura melhor, se torna uma criatura contida. Contém os seus instintos. Ele agora não pula mais quando alguém monta nele. Ele agora não morde mais, porque burro morde, viu? E quando morde, arranca pedaço, né? Quando morde, arranca músculo fora. Burro morde, cavalo morde, arranca fora. Eu vi um rapaz que arrancou isso aqui, ó, o tríceps, arrancou fora. O cavalo mordeu e arrancou. Ele perdeu o movimento do braço, por causa do mugido de cavalo. Então, é amansado debaixo da porretada. E na religião você toma porretada. Você toma porretadas morais, porretadas comportamentais para você ser amansado. Mas você não se converte na religião. Você se converte debaixo da graça de Deus. Vamos lá. Manifestada, Sara, Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Lá em casa tem um gato agora, chama Belchior. Tem um gato preto lá em casa. Ninguém ensinou o Belchior a ser gato. Eu não fiz lá um curso para ser gato. O Belchior sabe que ele é gato e faz as coisas de gato. Eu não ensinei o Belchior a enterrar o cocô, mas o Belchior faz cocô e enterra. E só faz na areinha. Faz xixi e enterra. E aí se ele entrar na areinha, tiver o cocô e ele pisar no cocô. Ele é nojento. Gato é nojento. Quem já teve gato sabe. Né? O Rafael, um rapaz que ele fez doutorado em gaticidades, né? Doutorado em gaticidades e cachorricidades. Então, ninguém ensinou o Belchior a ser gato. Quem ensinou o Belchior? Quem fez do Belchior um gato? Deus. Comportamentos repetidos em cachorro, você vê o mesmo comportamento em várias raças, porque são cachorros, são cães. Os animais se comportam conforme a sua espécie. Apesar de alguns serem corrompidos pelo meio, né? Igual tem um husky siberiano que viveu com gato, se comporta como um gato. Mas husky não é cachorro, que para mim é doido. Husky para mim aquele bicho é doido, que não é cachorro não, aquilo é outra coisa. Deve ser um outro bicho, outro tipo de bicho. Né? Rafael, eu concordo comigo. Nem pega, viu? Husky é louco, que bicho é louco. Então, ninguém ensinou ele a ser gato. Salmo 104, 24. O Senhor, quão variadas são as tuas obras. Vamos para o reino animal. Quão variados são os animais? Um peixe. Compara um peixe com um burro. Compara um burro com um elefante com uma girafa com uma onça. Compara agora uma onça com uma bactéria. Compara uma bactéria com um vírus. Compara um peixe com outro peixe, da mesma espécie, um passarinho com outro passarinho. Compara um pardal com uma arara. Quão variadas são as suas? Então o mundo mostra agora a sabedoria de Deus. A criação mostra a sabedoria. Nós vemos agora o hipopótamo, o animal que mais mata na África, um animal mais temido da África, faz parte dos, são 5 grandes, eu acho, da África. Os passarinhos vão lá e catam os bichinhos nele, o carrapato, o hipopótamo abre a boca e os passarinhos vão lá e catam os bichinhos na boca dele. O crocodilo também é carnívoro, mas abre a boca para os passarinhos virem e catar os restos de comida nos dentes dele. Nós vemos os grandes tubarões se repetindo ao mesmo comportamento com as rêmoras. Os tubarões nadam, as rêmoras embaixo e limpam também os dentes do tubarão. Vemos o mesmo comportamento porque as variações da obra de Deus e todas as coisas fizeram com sabedoria e cheia está toda a terra das suas riquezas. Riquezas não apenas minerais, riquezas de sabedoria.
Riquezas da simbiose entre espécies. Orquídeas, quantas espécies tem de orquídeas? Quantos passarinhos lá no meu bairro? Eu contei 25 espécies de passarinho no meu bairro, só na minha rua. E organizado, né? Organizado, harmoniosamente. Ora, na minha rua, 24 espécies de passarinho, 25 espécies de passarinho. Só a espécie de gavião tem 4. Carcará, gavião de couro, peregrino e carijó. 4 espécies de gavião só na minha rua. Tem pardal, tem maritaca, tem aquele outro maritaquinha pequena, esqueço o nome, tem bico de lacre, tem andorinha, João de Barro, sabiá, laranjeira e o sabiá comum, tem sanhaço, alma de gato, não tem não, carcará, coruja, tinha 2 espécies de coruja. Tem foto, eu tenho foto, na maioria eu tenho foto. Tinha uma coruja gigante desse tamanho, roubou até o pinche da dona lá. A coruja pegou o pinche e foi embora, comeu o pinche dela. Tem as duas coisas, as pequenininhas agora só. Olha quantos passarinhos tem na minha rua. Imagina então, imagina para tudo quanto é lado então. Hã? Cachorro? Pinche, um cachorro pequenininho, chihuahua. Aquele que fica escondido atrás do pé da mesa, quando você passa ele te morde. Que pequenininho. É aquele negócio não presta nem para um churrasco. É muito pequeno, nem carne tem direito. Então a sabedoria manifesta, mas isso não é suficiente para a conversão do homem. O homem não se converte vendo passarinho, mas os cristãos, quando vê o passarinho, vê a sabedoria de Deus, vê a sabedoria do Altíssimo. Quando eu vejo uma orca comendo uma foca, quem já viu uma orca comendo uma foca? Aliás, um tubarão comendo uma foca, ou até mesmo uma orca na televisão. Ele briga com a orca, pega para cima a foca, joga para cima a foca, e bate, e dá rabada, e papapá, vai brincando com comida. Quando joga o pão pro meu gato, ele faz a mesma coisa, e brinca, igual gato comendo rato, bate no rato, bate não sei o que, brinca com a comida, igual um tubarão brinca com a foca. Então um tubarão é o gato do mar, né? Vamos lá. Variadas as tuas obras de sabedoria, então a variedade das coisas de Deus, a variedade da comida no seu prato, a variedade de espécies no sacolão, variedade de fruta que você não come, que você não sabe, nem sabia que tinha. Compara uma pitaia com uma laranja, um kiwi, compara um kiwi com uma uva. Olha que coisa. Cagarta com ameixa. Pare, olha para você ver. Uma manga com um abacaxi. E aí você pega uma manga abacaxi, que tem gosto de abacaxi, vai formar de manga. Olha que coisa linda. Então, deliciosa, né? Deliciosa. Manga, gente. Só as espécies de manga, as espécies de laranja, né? Eu enfarei de manga. Tanto que eu chupei manga na minha vida, eu não tinha nem ver manga, né? Vamos lá. Então o que? Manifesta a criação, manifesta a sabedoria, mas não é suficiente para a conversão do caboclo. O caboclo não se converte com isso. Não se converte. O caboclo sempre vai olhar outras coisas. Vamos lá. Atos 14, 17, o amor é manifesto. Atos 14, 17. Já vou adiantando que não vai dar tempo de chegarmos ao ápice. Semana que vem nós chegamos ao ápice da pregação. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. O amor. Ele não está falando aqui de mantimento e comida, não, está falando de Jesus, o pão da vida, que não se deixou sem testemunho, beneficiando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pegar o contexto aqui, espera aí. Vamos lá. É Jesus, não é? Deixa eu ver. Atos 14, 17. Isso. É Paulo pregando. Criação. O amor de Deus. A terra produz para nós. Por que a terra produz? Nós, hoje em dia, nós temos técnicas agrícolas, temos milhos transgênicos, temos grandes lavouras, né, irrigadas, com gotejamento, que produzem quase o ano inteiro, né, tem a rotatividade de cultura, para a terra produzir sempre o ano inteiro. Mas e quando não tinha isso tudo? Quando o homem só tinha o quê? O seu pé, uma lâmina
Uma lâmina para abrir, jogava semente, batia com o pé, e a chuva. Quem é que não deixava o povo passar fome? Deus, dando-nos frutos, mantimento, chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E aí o homem, quando via a colheita grande, o homem quando via, né, os maias viam o milho, né, o milho, aquele milho gigante, grandão, um grão de milho desse tamanho, Jairo, aqueles milho grandão assim, e via o milho e colhia o milho. Os egípcios colhiam o trigo, né, os africanos colhiam o trigo, os europeus colhiam batatas, colhiam tudo, sacrificavam a outros deuses. Uberlândia é lindo. Eu vi Canaviais. Eu não fiquei impressionado com a obra do homem, eu fiquei impressionado com a obra de Deus. Sim. É quilômetros, milhares de quilômetros só de canaviais. Uma das mais bonitas que eu vi até hoje foi plantação de chamate. Uma das coisas mais bonitas que eu vi até hoje, plantação de chamate. Muito bonito. Então, olha, eles ao invés de reconhecer a Deus, vão fazer a festa da colheita agora para Quetzalcoatl, os maias, né? O Deus da colheita. Os egípcios, festa para outro Deus, não reconheciam Deus. O rio Nilo. Vamos agora sacrificar ao Nilo. O céu sacrifica. Então sempre apontava para outro Deus, apesar do amor de Deus, de não deixar os caras morrer de fome. Não deixar morrer de fome e reconheciam outros deuses, não reconheciam o próprio Deus. Viu a ingratidão humana? A terra manifestando a glória de Deus. Mas eles não quiseram, não se transmite fé por DNA. Não se transmite por DNA. Se fosse assim, os filhos de Noé eram tudo salvo. Nós, como descendentes de Noé, todo mundo era salvo. Então, Deus manifestando isso para eles, não se convertiam, andavam após outros deuses. Atos 17, 26, mostra a soberania de novo. Só rapidinho, 17, 26. Nós vamos chegar lá. É isso aí. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e o limite da sua habitação. De um só sangue fez toda a geração do homem. A soberania dele. De Adão, ele fez todos os homens. Do sangue de Adão saiu o japonês, indonésio, saiu o europeu, saiu o amarelo, que é o oriental, saiu o caucasiano, o branco, saiu o africano, o negro, saíram de tudo quanto é jeito. Os esquimós, saíram os índios. Esquimó, índio, japonês, já parece um pouquinho, tudo não tem barba, né? Não tem barba. Aí você pega os russos, os vikings, você pega os bretões, que são os ingleses, você pega os alemães, os germânicos, você pega os celtas, que são ali da França. A aula agora foi boa. Os australianos é mistura de americano, igual somos nós. Nós, essa miscelânea toda. E além disso tudo, das raças puras, tem as misturadas, que somos nós. Nós temos um pé na senzala, nós temos um pé nos navios, e temos um pé na aldeia, né? Temos um pé na senzala, um pé na... Como é que chamava a embarcação portuguesa? Caravelas. Um pé na caravela, um na senzala e um na oca. Essa misturada nossa. E temos um pé também nos Montes Urais, temos um pé também lá na... Então um pé para tudo quanto é lado. Nós somos agora a miscelânea. Mas tudo determinado por Deus. As raças determinadas. Saíram de Adão todas as raças. O sangue era composto por tudo. Determinou tudo. Tem uma tradução, fica melhor. Vem para mim a tradução, tem, Sara? Você viu do lado embaixo, tem a tradução. ACF, SACF. Vê outra aí. Bingo. Revista e corrigida. De uma só vez, toda a geração dos homens para habitar. Não, mesma coisa. Mesma coisa. Tem uma tradução que fala todas as raças, todos os povos. Fala todos os povos da terra. Fala, né? É 17, 24. 17, 26 mesmo. Aí,
17, 26. A soberania. Não, o 17, 26 do outro é diferente, né? Você viu, né? É diferente, é o outro. Volta agora, põe para mim o 27. Desse mesmo, que é o 26 da tradução. É, né? Revista atualizada, acho que não tem não. Fez o quê? Qual que era o propósito? Para que buscassem ao Senhor. Se porventura, se conseguissem, tateando, o pudessem achar. Se fosse possível achar a Deus tateando. Se fosse possível procurar a Deus igual cego, tateando, o achasse. Ainda que não está longe de cada um de nós. Mas o homem acha? O homem não acha Deus. Ele fala, eu manifestei tudo para que eles me achassem, tateando como que tateando no escuro. Sendo que eu não estou longe deles. Mas aí vem Paulo e fala, não há ninguém que busque a Deus. Vai, o 28, Sara. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Aí Paulo cita um poeta grego, pois somos também sua geração. Paulo cita o poeta grego que deu com a maçada. Nós também somos gerados de Deus. Ele descobre Deus, mas não se converte. Eu esqueci, não sei se é Dionísio que ele cita o poeta grego. Ele fala isso, pois somos também a sua geração. Ele cita um poeta grego. Talvez minha Bíblia aqui fala que poeta que citou. Você sabia que Paulo tinha citado poeta? 17, 28 citou. Deixa eu achar quem que é o poeta que tem aqui. Aristóteles, na verdade ele cita Aristóteles. Essa frase é de Aristóteles. Nós também somos sua geração. Contemporâneo de Paulo. E se cita Aristóteles, ele também lhe deu com a maçada. Mas eu te pergunto, Aristóteles foi servo de Deus? Não. Não conseguiu alcançar. Tateando no escuro, não conseguiu alcançar Deus que estava perto dele. Que só se encontra pela revelação da graça. Vamos tentar matar isso aqui. Romanos 1:20. Ele manifesta a eternidade, o poder e a divindade. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. Se entendem então a criação do mundo, as coisas invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Qual que é o propósito de Deus então? Se revelar na sua criação. Para que o homem seja indesculpável, não tenha desculpa para Deus. Não seja indesculpável. Eu nunca ouvi o seu evangelho, mas você viu a minha criação e sabia que tinha alguém por trás, e você nunca procurou nem saber quem estava por trás, porque a sua natureza humana, carnal, apontava para o seu próprio umbigo. Você não quis se submeter a mim, submeter a um outro ser, a um ser superior, ou pelo menos conceber em você mesmo que tem um ser superior, que você deveria procurar esse ser superior e submeter a ele. Você não procurou isso. Procurou? O homem vai responder, não. Porque eu achei que estava tudo bem. Eu achei que as minhas boas obras, tudo que eu fizesse, se tivesse alcance da minha mão, era suficiente para a minha salvação. Não achei que precisava fazer mais alguma coisa. Vamos lá. Romanos 1:22. O decreto de Deus e a sua justiça, ele vai punir o pecado, dizendo-se sábio, tornar-se loucos. 1:22. Espera aí. Deve ser outro texto, deve estar errada essa referência. Romanos 1. Dos céus manifesta a glória de Deus. 1:18, desculpa. 1:18. Lembra lá no Salmo 19? Os céus manifestam a obra de Deus e o firmamento nos céus a obra das suas. Agora o que Paulo escreve? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, além de manifestar a glória de Deus e manifestar a justiça, manifesta também a ira. A ira de Deus é manifesta. Alguém conhece alguém aí que morre de medo de trovão? Quando começa a chover, treme, quase faz na roupa?
Medo de quê? Porque acha que é uma coisa grandiosa, sem controle. O homem controla a tempestade. Pensa aqui na nação mais evoluída do mundo, tecnologicamente. O Japão. O Japão controla os fenômenos naturais? O máximo que eles fazem é dar o aviso, com 10 minutos de atraso, depois aconteceu. Né? Depois acontece, vai vir o tsunami. Já veio. Né? Tarde Piastro. A Noruega não, é Holanda, consegue empurrar o mar, mas de vez em quando inunda lá uns pedaços. Então não tem jeito de controlar a natureza. O homem não controla a natureza. Então eles têm esse medo, a natureza, a fúria da natureza. Vulcão, furacão, tornado, tudo, terremoto, é incontrolável. E quem controla isso tudo? Deus. Mas mesmo assim, eles não se submetem a Deus. 11 de setembro de 2000, foi 2001, 2001, né? Depois de 11 de setembro de 2001, houve um crescimento dos evangélicos nos Estados Unidos. As pessoas voltaram para a igreja, motivados pelo medo. Motivados pelo medo de uma guerra nuclear. Motivados pelo medo de morrerem dormindo. Se viesse um atentado, um ataque nuclear nos Estados Unidos, eles morressem dormindo, sem tempo de se arrependerem dos seus pecados. Então eles correram em massa para as igrejas. Houve uma volta do povo americano para a igreja, mas não para Deus. Não foi para Deus. As pessoas voltaram a frequentar a igreja, mas continuaram com as suas mesmas práticas e ideias. Continuaram a mesma coisa. É uma coisa até estranha que quando acontece algum evento assim, uma catástrofe desse natural, eu já vejo até certas pessoas falando que Deus não existe por causa disso. Deus não ia permitir acontecer. A negação de Deus. Até acontece até o contrário. A negação de Deus é a negação do poder de Deus, que Deus não tem poder para controlar essas coisas. Ao invés de se arrependerem, pelo contrário, blasfemam contra Deus. Blasfemam. Então aquilo que é para manifestar o poder e a ira de Deus, o homem agora rejeita a Deus por causa disso. Meu irmão, vai ter muita gente que vai encarar o trono branco e vai falar assim: Deus não pode fazer isso comigo. Você não tenha dúvida disso. Quando vier a manifestação do trono branco e toda a terra será julgada, e Deus vai separar os bons e os maus vão falar assim: Ele não pode fazer isso comigo. Ele não tem autoridade, não tem poder. Deus não me representa. Não me representa. Esse governo opressor de Deus sempre me oprimiu. Vai pedir impeachment de Deus. Eles vão gritar assim: não, vá até trono, né? Vamos lá. Homens que detêm a verdade e injustiça. Eu tenho que só acabar esses tópicos, vamos lá. Romanos 1,14. A justiça através da lei moral. 1,14. Não é, irmão. De repente está trocado aqui, peraí. Através da lei moral. Não consigo ver. Mesmo Romanos 24. A justiça através da lei moral. Enquanto as culturas do mundo, enquanto os povos do mundo, tribos, aglomerados, nações, principados, é legal, é aceitável pela sociedade a prática do adultério em praça pública. Aonde isso é aceito? Homem com homem, ou mulher com mulher, ou homem, ou mulher. Na praça pública, em plena luz do dia. Em que cultura isso é aceitável? Porque temos a moral, né? Temos a moral que rege o ser humano. Isso são atos privados. Então, a justiça de Deus vem através da corrupção moral do homem. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia.
para desonrar os seus corpos entre si. Então a justiça de Deus vem através da depravação moral de uma nação. A depravação moral de uma cidade, a depravação moral de um indivíduo. Às vezes nem a cidade, um indivíduo, a depravação moral de Deus vem sobre ele. Deus o faz um depravado moral, sendo a justiça dele, porque até a sociedade o execra. Até a sociedade o condena. Nem os homens ímpios o aceitam mais. Começa alguém a fazer os absurdos. Começa um ator, uma atriz, começar a fazer coisas absurdas. Se a mídia não rejeita, se a mídia que propaga adultério, a mídia que propaga drogas, a mídia que propaga coisas erradas, até essa mídia o rejeita. Lindsay Lohan, uma atriz americana. O pessoal a rejeita. Lembra que foi uma dificuldade para aquele cara lá se erguer, que fez essa novela agora, totalmente demais? Como é que chama? Sei lá, Assunção, é Fábio Assunção? Dificuldade dele se erguer, porque ele era viciado em cocaína. Mas até os jornalistas que escreviam contra ele eram viciados em cocaína. Por que isso então? Porque a coisa se tornou pública. Quando a coisa se torna pública, ele é execrado. Quando a imoralidade agora é pública, são execrados. Senta do seu rabo, fala mal do rabo do outro. O Anu fala que o urubu é preto. O Anu agora fala que o urubu é preto. Então nem a sociedade depravada aceita isso. Sabemos que a sociedade americana é depravada. Um deputado adúltero, ele perde o mandato. Um chefe de empresa, um diretor de empresa, se for divulgado o adultério, ele perde o controle da empresa. Mas é uma sociedade depravada americana. 80% da produção pornográfica vem dos Estados Unidos. 80% da produção de filme pornográfico mundial vem dos Estados Unidos. Não, é a Hollywood suburbana. Mas não aceita o adultério, porque agora está mostrando para o mundo. Não aceitam. A sociedade depravada não aceita a depravação particular, ela quer a depravação coletiva. A depravação coletiva. Quando é um expoente depravado, esse expoente ele é cortado. O que é isso? Justiça de Deus. Vem através da imoralidade semeada pelo próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:10. Mas Deus os entregou ao quê? Lhes enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Creiam na mentira da vida. Isso é Deus quem faz isso. Deus faz essas coisas. Na América Latina, isso não faz tanta diferença. O Perón, qual que é o nome do Perón? O Juan Domingo Perón andava com a menina de 15 anos de idade. Durante todo o seu governo, a sua amante era uma menina de 15 anos de idade. Não tinha problema nenhum. Porque, não é Evita, não, é outra. É a amante dele. Então isso, para o sangue latino não tem problema. Está vendo como nós lutamos, como você latino luta contra isso? Como é diferente o latino? Não estou falando isso, estou falando dos governantes da sua imoralidade. Eles não são depostos por causa disso. Na América Latina não. Não estou falando da idade, estou falando da depravação. Eles não tiram o governante, porque é uma depravação horrorosa. Não tiram. Latino não faz isso. Por quê? O latino é tolerante quanto a isso? A igreja latina é tolerante quanto a isso. A igreja latina é tolerante quanto a isso. Quanto a isso. E a ira de Deus se manifesta sobre a América Latina, sobre a igreja latina, que se torna uma América Latrina por causa disso. Onde é despejada toda a porcaria da teologia errada, é despejada aqui. Toda a porcaria teológica é despejada na América Latina, torna-se a latrina.
E é aceito. E aceito. 2002 em diante, o G12. Quem aqui já foi no G12? É bonitinho o G12. Mas o âmago do G12, o que está por trás do G12 é o domínio da igreja, o domínio de membros. São os 12 que controlam 12, controla 12, controla 12, controla 12, controla 12. Para dominar a igreja e honrar o líder. É isso que é a essência do G12. Isso é a essência do G12. Controle. Controle. E a ira de Deus se manifesta nisso. Porque o povo quer, então toma. Quer, toma. Mais. Até aqui. Semana que vem a gente acaba o resto. Então toda a criação, todo o envolto, tudo que você vê no mundo, manifesta a glória de Deus, manifesta a obra das suas mãos, mas a finalidade completa é manifesta-se a ira de Deus sobre todo o homem que não o reconhece como Deus. A coisa é terrível. Porque todo homem teme a Deus. Dá uma volta aí. O pessoal teme a Deus, mas não são salvos. Uma das características do novo nascimento, uma das características é você saber que você é salvo. Você ter certeza da sua salvação. A outra característica é você se reconhecer como miserável. Como miserável homem. Se reconhecer como pecador. Se em você há alguma ponta de orgulho que você se acha melhor do que os outros, alguma coisa está errada então nesse seu novo nascimento. Talvez você nasceu de fórceps. Porque o novo nascimento te coloca no mesmo nível dos pecadores mais sérios da humanidade. E você sabe que a diferença entre você e Hitler, a diferença entre você e Calígula é a misericórdia de Deus. A diferença entre você e a prostituta da Guaicurus é a misericórdia de Deus. A diferença entre você e o maníaco do parque é a misericórdia de Deus. Se você não reconhece isso, tem alguma coisa errada no seu novo nascimento. Alguma coisa errada. Porque o mundo manifesta isso para você. Porque a prostituta é a criação de Deus. Está manifestando a ira de Deus sobre a humanidade. Está manifestando o juízo de Deus sobre a humanidade. O assassino manifesta a soberania de Deus sobre todo o homem. Que de uns ele faz assassinos, de outros ele faz teólogos, de outro ele faz cientistas, faz médicos. A matéria-prima é a mesma, mas o produto vem dele. Quem faz o cientista e o assaltante é Deus. Quem faz o médico e o assassino é Deus. Se nós não soubermos discernir isso, discernir o mundo dessa ótica, você vai achar que o mérito é de cada um. Apesar de que nós odiamos o assassino, nós sabemos que ele está à margem da sociedade. Nós sabemos que ele é um crápula na sociedade, é um rato da sociedade. Nós temos raiva de um assassino, mas nós sabemos que sobre ele está a mão de Deus para condená-lo ou para salvar. Mas a nossa vontade é botar uma cadeira elétrica em praça pública e executá-lo. Nossa vontade é essa. Mas nós sabemos que nada está escapando ao controle de Deus. Nós ficamos indignados com a perversidade do derramar do sangue inocente. Mas o sangue inocente que foi derramado de Cristo é o que nos faz ter essa indignação. Porque se nós pudéssemos, nós derramaríamos até o sangue desse cara que derramou o sangue inocente. E se bobear, se nós não segurarmos o nosso pé, quando nós somos confrontados com a situação, a gente derrama o sangue dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia que o Senhor tenha sobre as nossas cabeças, sobre o nosso coração. Que o Senhor te abençoe grandemente, que essa palavra fique no seu coração. Quando você vê um pôr do sol, um nascer do sol, quando você vê uma tempestade, quando você vê qualquer manifestação na natureza, qualquer criação, você pense no seu coração, Deus está no controle disso aqui tudo. Porque na minha vida tem isso tudo que está passando por aí. Na minha vida o sol nasce, o sol se põe, tem tempestade.
Tem tudo aqui na minha vida. É Deus que fez isso comigo. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a criação, Deus que exerce todo o controle sobre toda a humanidade, Deus que exerce toda a soberania, que demonstra tudo para nós, mostra a tua glória, mostra a tua misericórdia. Senhor bendito, é a ti que nós clamamos, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai amado, nos perder, ó Pai amado, em nossa vida. Nos perder, ó Pai amado, de maneira, Senhor bendito, que nós, ó Pai amado, esquecemos de Ti, esqueçamos da Tua misericórdia. Que nós, ó Pai amado, tenhamos temor, ó Pai amado, em nossos corações. Tenhamos, Senhor bendito, ó Deus, não medo, ó Pai amado, mas, Deus, profundo temor do Senhor, reconhecendo o Senhor como soberano de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia.